Já faz quase um ano que a gente montou aqui o M-Aqua Studio, então já está mais do que na hora da gente fazer um tour mostrando todos os aquários e como eles estão por aqui. O cafezinho já está em mãos e não se esquece que eu sou o Maurício e bem-vindo ao M-Aqua, então vamos fazer o nosso tour mostrando todos os aquários por aqui. Para ficar legal, a gente vai começar daqui para lá, começando logo pelo aquário que vocês ficaram mais tempo sem ver, que é aqui o aquário de concurso desse ano. E o motivo de vocês ficarem sem ver esse aquário por tanto tempo é que ele é um aquário direcionado para concursos e normalmente esses aquários ficam mais escondidos porque alguns concursos não gostam que você mostre o aquário antes. Mas esse aquário aqui é um aquário de 90 por 50 por 40 e nesse aquário aqui a gente usa duas Wikiaqua Z200 para iluminar e o filtro que eu usei até o momento é um filtro da Shihiros. Aquário muito legal, muito bonito e que com certeza vai me dar muitas alegrias no futuro, até por ser o meu primeiro aquário direcionado para concursos. Então, nesse aquário vocês podem ver que algumas coisas já estão faltando se você viu a foto principal, original. E eu comecei a tirar algumas coisas, tirei bastante musgo. Aqui a gente tem vários tipos de Bucephalandra, tem também Ricardia, que são musgos, né? Ricardia, Fisdens, Nambei. E também algumas variedades de Rotala, Francisco Ceylon, Walishi, Vietnã e Nanjentian. De carpetes a gente usou Marsilea hirsuta, Cuba e também Eleucaris parvula. No fundo tem um pouquinho também de Eleucaris montevidensis e também de Vallisneria nana. E essa plantinha aqui desse lado, que está bem mais crescida que as outras, é a Bacopa reflexa, que eu estou tentando manter ela no pico máximo, ter o máximo dela que eu conseguir, porque é uma plantinha um pouquinho mais difícil de se conseguir, mas que é muito legal também. Então, eu acho que agora já está na hora da gente mudar um pouquinho para o aquário do lado. A gente tem o aquário mais antigo montado aqui no M-Aqua Studio, é um aquário que estava montado no meu quarto e aí veio para cá. E é um aquário que foi plantado quase inteiro com plantas in vitro, tem uma ou outra só que veio de plantas emersas, né, de hidroponia. E aqui é um dos aquários que a gente tem mais cor por aqui, porque tem as rotalas índica, que são muito bonitas, muito vermelhas. E os peixes também, que a gente tem aqui alguns tetras foguinho e Mirmex. Tem alguns German Kaiser também, assim como no aquário de concurso. Mas eles aqui têm bastante medo, até porque tem bastante área para eles se esconderem. Quando a gente olha de frente esse aquário, o que mais chama atenção são as Cryptocorines aqui do lado esquerdo. Elas realmente fizeram um matagal e elas são muito fortes, crescem relativamente devagar, mas mesmo assim as folhas ficam grandes. Então é algo que de tempos em tempos eu vou tirando um pouco delas. E no fundo a gente tem as Rotalas Francisco e Índica. Tem um pouco de Nanjentian também. A gente já começa a ver um padrão por aí. E além disso tem esses clamps gigantescos de Anúbia. Vou até clarear um pouquinho mais o vídeo para vocês conseguirem ver que aqui nessas regiões da frente tem bastante Anúbia. Todas elas in vitro também, que estão crescendo aí desde que esse aquário foi montado. Provavelmente esse aquário aqui é um dos próximos a serem desmontados, porque eu tento aqui renovar os aquários que são mais antigos e deixando os mais novos, né? Mas esse aquário aqui, eu gosto de dizer que foi um dos que mais me ensinou, porque é um aquário que eu testei muita coisa nele, e inclusive, antes que eu esqueça, filtros aqui é um JBL E901, então um filtro muito legal. Esse aquário aqui tem 60 por 40 por 40, e a iluminação é uma Shihiros WRGB2, a normal, não é a Pro por aqui. Não sei nem por que eu falei por aqui, né? Eu nem tenho a WRGB2 Pro. E algo que vocês vão reparar é que meus vídeos aqui ou são da Fazenda Submersa ou são lá do RW Aquatics. Então, ambos os vidros, eu acho que quase todos eles são extra clears lapidados, tá? E aqui, carpete, a mesma coisa, Marsilea hirsuta, que é uma planta de baixíssima demanda, né? Cresce muito devagar e com certeza ajuda na manutenção.
E agora é a hora do tão esperado Nature. Porque se aquele era o aquário com quase mais cor, aqui as Cryptocorynes Pink Panther lá da Plant Farm dão um show, porque elas ficam quase rosas. E se você reparar bem, as Microzoron também tem esse tom de verde mais bonito, o que ajuda bastante. Mesma coisa dos outros por aqui, injeção de CO2. Aqui eu uso a fertilização da The 2 Hour Aquarist, uso a PT3 e a PT1. Nos outros dois eu venho testando a fertilização da PowerFert com os fertilizantes separados, tá? E por aqui, muito mais simples manutenção, aquário de 45 por 30 por 30. Inclusive, se você não assistiu ainda, tem um vídeo da poda desse aquário que saiu na semana passada. Por aqui a gente usa a Wikiaqua M450K Pro, que é uma sopa de letrinhas, mas é uma luminária muito boa. E por aqui o filtro é um Erraim 2211. E a fauna vocês vão começar a achar um padrão também, que por aqui a gente também tem alguns German Kaiser que não estão a fim de aparecer. E tem também um batalhão de Malauas. Eu tento colocar os Malauas em todos os aquários, porque eles ajudam a controlar as algas e ainda é um camarãozinho muito fácil de se manter, né? Mas, como aqui tem um Erraim 2211, nesse outro aquário a gente também tem um Erraim 2211. Esse aquário aqui é um aquário que a gente montou tem mais ou menos uns 50 dias. Plantei tem umas 3 semanas e o aquário está ainda respondendo, ainda está na fase de algas marrons, está melhorando a cada dia, então eu acho que daqui a um tempinho a gente já vai ter esse aquário bem estável. Inclusive aqui a gente tem um carpete de uma Eleucaris muito especial que chegou no Brasil agora pela Plant Farm, que é a Eleucaris pusilla. É uma Eleucaris pequenininha, é a menor que até onde eu sei existe. Então uma plantinha que vai com certeza fazer muito sucesso e fica bem pequenininha, para vocês terem ideia. Aqui eu não fiz nenhuma poda nas Eleucaris que começaram a crescer, então ela fica muito pequena. Na parte do fundo a gente vai ter Eriocaulon Vietnam, Vallisneria nana, Eleucaris montevidensis e a nossa boa velha Myriophyllum guiana e Hemianthus micranthemoides, para pegar um pouco dessa carga de nutrientes que tem no aquário quando ele começa. Por isso que eu digo sempre para vocês que é importante sempre colocar o máximo de plantas possível para você conseguir ter esse aporte de nutrientes indo para algum lugar e você não ter desbalanços muito grandes. Aqui a iluminação é uma Twinstar 300B, que foi comprada lá no AliExpress, e até agora tenho gostado bastante dela. E por aqui, no aquarinho do lado, a gente vai ter o nosso bom e relativamente novo Shallow. Esse Shallow a gente construiu com o intuito dele ser um Blackwater, então ele fica com essa água cor de chá. E por aqui, por enquanto, a gente tem só alguns caramujos. Tem também alguns Malauas que eu coloquei aí, porque os peixinhos que vão vir aqui vão gostar bastante desse ecossistema com caramujos e Malauas. Lembrando que aqui a gente usou as rochas Seriu, então por mais que ele tenha essa cor de chá aqui, ele ainda tem a água um pouco alcalina, então é um pouquinho diferente em relação aos Blackwaters comuns. Lembrando que nesses aquários que vocês viram, uma boa parte deles usa as rochas Seriu. Lembrando que a maior parte dos aquários aqui usam essas rochas, que eu gosto bastante. Acho que é uma rocha realmente bonita, com esse tom acinzentado. E aqui, esses galhos aqui são galhos de goiabeira. Goiabeira não, de jabuticabeira. Então, nesse aquário, esses galhos não foram comprados. Deixa eu aproveitar para tomar meu café, que eu já estava esquecendo. E aqui desse lado, a gente tem algumas plantinhas boiando. E esse aquário aqui é o nosso aquário de baixa demanda. Aqui a gente não tem CO2, são plantas mais fáceis. E quando a gente fala de plantas mais fáceis, a gente está falando principalmente de Linófila cessiflora, musgos, anúbias.
Cryptocorynes também funcionam. E por aqui a gente tem uma combinação dessas plantas com uma fauna de alguns guppies anglers. Então é uma fauninha bem legal, a gente tem basicamente fêmeas ali. E o musgo que eu joguei ali, ele vai ser preso em uma das rochas daqui a algum tempo. Eu deixei ele ali para ver se ele ia aguentar e não ter que tirá-lo das rochas depois. Mas por ser um aquarinho de demanda mais simples, a gente usa também um filtro mais simples por aqui. A gente usa um Hang-On. E também o que a gente usou por aqui foi o basalto junto com raiz de azaleia. Então são equipamentos, não, são materiais um pouco mais baratos com relação aos outros. E areia no fundo, bem simples, bem tranquilo de manter. Aqui a rotina não é tão forte quanto nos outros. Nos outros aquários, os plantados, eu faço trocas parciais uma vez na semana e no de concurso 2 vezes na semana, enquanto aqui eu vou fazer uma vez a cada 20 dias, mais ou menos. Aqui você não vai ter a mesma beleza que nos outros aquários, né? O ritmo é completamente diferente, mas isso também não é problema. E aí a gente chega nesses outros aquários aqui. Esse aquário aqui, que está sem luminária nesse momento e sem nenhum peixe, é o aquário que o meu amigo Junior Strong vai montar por aqui. O que significa isso? Que nesse próximo domingo, dia 22, vai ter uma livezinha no Instagram com a montagem e um tempo depois vai sair aqui no YouTube a montagem desse aquário. Então não perca, já deixa aí anotado que dia 22 a live provavelmente vai ser por volta das 11h30 e o vídeo deve sair uma semana depois, no máximo 2. Mas esse aquário aqui é um aquário de 70, 40, 40 e a ideia da montagem vai ser uma montagem mais no estilo de rio mesmo. Então com alguns seixos rolados, que é um pouco diferente da história dos outros aquários aqui do estúdio. Então a gente vai ter uma variedade maior e, lógico, um prazer enorme receber o Júnior aqui para ele fazer essa montagem. E além disso, aqui ó, desse lado a gente tem o aquário de concurso para esse ano. É um aquário um pouco maior do que no ano passado, só que por aqui a gente ainda não tem nada montado. Estou começando a montar o suporte para a luminária, que é essa barra preta aqui, ó. Mas por enquanto a gente ainda falta bastante coisa e eu não comecei o projeto, mas é um aquário maior que eu estou muito animado para usar nesse próximo ano, já que é um desafio muito legal e eu estou gostando muito dessa parte dos concursos. E inclusive, quando eu falo que é um pouco maior, é 120 por 60 por 50 esse aquário. Mas depois que tiver as luminárias prontas, eu vou mostrando para vocês eles melhor lá no Instagram, já que, como ele não está pronto, eu acho que não vai ser tão legal mostrar para vocês nesse momento. E por aqui a gente tem muita coisa ainda para acontecer, alguns aquários vão mudar bastante nesses próximos meses, então tem muita coisa nova para chegar. Tem um aquarinho que a gente já vai remontar, então tem bastante coisa, tem várias novidades que devem chegar logo, então não esquece de se inscrever para acompanhar a evolução aqui do nosso estúdio. E uma coisa que eu preciso que vocês façam, deixa aqui embaixo sua sugestão de montagem, porque quem sabe nas próximas vezes a gente não consegue montar algo parecido com alguma idealização de vocês, alguma ideia. Seria muito, muito legal, mas é isso. Vou ficando por aqui. Valeu e eu vejo vocês na próxima.